Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o CNN Líderes. Na próxima meia hora, eu te convido para uma entrevista exclusiva com um dos grandes executivos que movimenta a economia brasileira. O nosso entrevistado de hoje está à frente da maior recuperação judicial da América Latina. É o responsável por dar uma solução para uma dívida que chega aos 18 bilhões de reais. Nas últimas semanas, a empresa que ele comanda se tornou alvo da cobiça dos concorrentes que querem fatiá-la e dividir o mercado. É um desafio que exige fôlego, mas fôlego ele tem de sobra. Com 51 anos, o nosso convidado pratica ciclismo 5 vezes por semana. Antes da pandemia, participava de competições amadoras no Brasil e no exterior. Comigo aqui no estúdio, um palmeirense fanático, Rodrigo Abreu, presidente da Oi. Muito bem-vindo ao Líderes. Obrigado, Raquel. É um prazer estar com vocês e hoje um palmeirense feliz, né? Verdade. Rodrigo, começa uma pergunta já no tema mais atual que está despertando a atenção de todos. Você tinha dito em entrevistas recentes que a Oi não seria fatiada, mas é exatamente isso que vai acontecer se for vencedor aí o consórcio formado entre Claro, Oi e TIM. Como que você explica isso? Olha, o que nós precisamos entender é que a estratégia da companhia é uma estratégia que busca concentrar a sua atuação nos seus negócios principais, o que nós chamamos dos negócios core da companhia. E já há algum tempo, a partir de um trabalho feito inicialmente com o Conselho de Administração e depois envolvendo toda a administração da companhia, até recentemente o momento em que eu me tornei presidente, foi um trabalho de entender qual é o nosso negócio core e qual é o nosso principal diferencial competitivo para o futuro. E esse diferencial competitivo está centrado na fibra ótica, na infraestrutura de fibra ótica que a companhia tem, é a maior infraestrutura de fibra ótica do país, por uma boa margem de distância em relação aos seus concorrentes mais próximos. E foi aí que nós desenvolvemos o nosso plano de transformação da companhia e de visão de futuro. Assim sendo, a possibilidade de venda da operação móvel passou a ser uma possibilidade buscada justamente para poder trazer mais recursos para a companhia e possibilitar duas coisas ao mesmo tempo com essa possível venda. Uma delas é a diminuição da dívida, você mesmo mencionou a dívida na abertura, e a outra é a continuidade até o aumento dos investimentos nos ativos de fibra ótica, seja para banda larga residencial, seja para serviços empresariais e seja até mesmo para prestar serviço para as outras operadoras. Então, quando você fala de fatiar a empresa, na verdade a empresa continua existindo com um coração da sua atuação muito forte, muito centrado na infraestrutura de fibra ótica. A operação móvel, que aí sim está sendo objeto desse processo que nós estamos conduzindo competitivo, ela pode ir para um lado, pode ir para outro. Caso ela vá para o lado de um consórcio formado pelos 3 competidores também no móvel, aí não chega a ser, a gente não está falando de um fatiamento da empresa, a gente está falando de uma potencial divisão de uma unidade da empresa que é a unidade móvel. Mas a Oi, como empresa principal, como coração da operação, permanece uma empresa olhando para frente com todos os seus serviços principais. É simplesmente um foco da empresa em olhar para frente. Então não é que a empresa como um todo passa a ser dividida e passa a ser detida por vários concorrentes de mercado. Não, é a unidade móvel que faz parte desse processo competitivo específico hoje. No mercado, Rodrigo, quando você chega uma proposta que compra a empresa através aí da bolsa, a revelia dos controladores, a gente costuma chamar de oferta hostil. No caso da Oi, ela está em recuperação judicial, essa negociação tanto pode ser feita com a gestão, com os donos da empresa, quanto com os credores. Você chamaria essa oferta de Vivo, Claro e TIM de oferta hostil? Não, de maneira nenhuma, porque essa oferta faz parte de um processo que foi iniciado pela companhia. Então a companhia hoje está conduzindo um processo formal, ela comunicou ao mercado através de fatos relevantes ao longo do tempo. Ela primeiro realizou um processo formal de entendimento de se haveria interesse de mercado na aquisição da sua operação móvel. Então isso foi feito, foi conduzido um processo através de um assessor financeiro. Nós estamos trabalhando com o Bank of America Merrill Lynch como assessor financeiro. Foi feita uma primeira fase de processo onde nós recebemos o que nós chamamos de manifestações de interesse não vinculantes, que davam uma visão para a empresa, para a companhia, de qual seria o valor desse ativo. E aí nós realizamos uma segunda fase, sempre controlada pela companhia, conduzida pela companhia e pelo seu assessor financeiro,
formal para poder receber propostas vinculantes. Então é um processo absolutamente conduzido pela companhia, não é uma oferta hostil. Uma oferta hostil é quando primeiro você recebe uma proposta como parte, não parte de um processo existente, como parte de uma tentativa de adquirir controle da companhia, sem que a companhia para isso estivesse conduzindo qualquer tipo de processo de alienação de controle. E segundo, que essa proposta é por uma unidade da companhia, que a companhia colocou como parte de um processo formal de venda. Então não tem absolutamente nenhuma relação com um processo hostil. É um processo conduzido, comunicado já há algum tempo pelo mercado e que a companhia vem interagindo com os potenciais interessados como parte desse processo. Um dos interessados é o consórcio de TIM, Vivo e Claro. Eu acho que a dúvida sobre essa questão de ser hostil ou não, ela vem porque vocês assinaram um contrato de exclusividade com a Highline, essa companhia nova que pertence aí ao fundo de Private Equity, e ao mesmo tempo continuou chegando ofertas do consórcio. Como que é isso? Como que você já tem exclusividade com um player e chega uma oferta de outro? Esse é um processo comum em processos de fusões e aquisições, não significa uma oferta hostil, significa uma oferta revisada que foi feita pelo consórcio, mesmo após a companhia declarar que tinha assinado um acordo de exclusividade. Para isso é importante nós esclarecermos e lembrarmos que um acordo de exclusividade ele não é um acordo que se compromete a fechar um negócio ou a aceitar uma proposta. Ele é simplesmente uma maneira de a companhia, para evitar ter várias discussões ao mesmo tempo, concentrar a sua negociação com um determinado proponente que apresentou uma proposta de melhor condição no momento inicial. Agora, esse acordo de exclusividade, ele tem uma data definida. Durante esse período, até essa data, essas negociações se dão em caráter exclusivo com essa contraparte. Terminado esse período de exclusividade, a companhia está livre para voltar a entender se aquela é a melhor proposta ou se faz sentido considerar outras propostas como parte desse processo. Então é um processo normal, não existiu nenhuma ação hostil nesse sentido na apresentação de uma proposta. O que para nós, na verdade, essa apresentação da segunda proposta, essa segunda proposta para nós é uma indicação do valor do nosso ativo, do interesse que o mercado tem pelo nosso ativo, pelo reconhecimento que é uma operação que vem sendo bem administrada. Vale lembrar que a nossa operação móvel, por exemplo, durante o ano de 2019, ela ficou em segundo lugar em relação à percentual de aquisição de novos clientes pós-pago no mercado. Então é uma operação que vem sendo bem administrada, vem gerando resultados interessantes e o próprio processo competitivo ilustra que existe sim um valor de mercado muito reconhecido tanto pelos atuais players, que são os 3 que fizeram a proposta, quanto por potenciais até mesmo novos entrantes no mercado, né? E o mercado vem respondendo a isso, a gente vê a alta das ações expressiva aí, né, em função desse processo competitivo pela operação de telefonia móvel. Agora, Rodrigo, as autoridades de defesa da concorrência já deixaram claro publicamente, o que não é muito comum, a preocupação que elas têm com a Oi ser adquirida e fatiada pelas outras 3 operadoras que estão no mercado. Se essa operação tiver que passar por um escrutínio muito forte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ela pode demorar muito tempo, até 1 ano, apesar dos procedimentos novos que temos hoje no CAD. Diante da situação delicada financeira da Oi, a Oi tem esse tempo? Quando nós fizemos o nosso plano, de fato, uma das considerações que nós tivemos ao criar o plano, ao desenhar até mesmo o cronograma do plano que foi anunciado de maneira pública em junho, foi justamente botar no plano todas as alternativas e todas as possibilidades de conclusão de um processo como esse, que é sempre um processo complexo. Ele é sempre um processo que pode ter um proponente, 2 proponentes, 3 proponentes, pode ser um processo que leve a uma análise competitiva e regulatória mais simples ou uma análise competitiva e regulatória mais longa, mais complexa. Então a companhia tinha que estar preparada para quaisquer dessas alternativas. Nesse sentido, o nosso cronograma é um cronograma que previa, quando comunicado lá atrás, no meio de junho, que o processo da Móvel poderia levar até mesmo 1 ano e meio, tá? Então nós comunicamos que veríamos o processo concluído, a data mais provável de conclusão do processo, considerando um prazo máximo dessa análise, tanto competitiva quanto regulatória. E com isso nós comunicamos que possivelmente o processo da Móvel poderia ser concluído simplesmente no final de 2021. Ou seja, isso já levaria em consideração
um prazo para aprovação da nossa Assembleia de Credores, um prazo para realização do chamado processo competitivo judicial e um prazo de até mesmo mais de um ano para análise competitiva e regulatória, porque a gente sabe que é uma possibilidade. Então, quando nós fizemos todas as nossas análises, isso foi levado em consideração. Lembrando novamente que não é uma venda da companhia inteira, uma venda da unidade móvel da companhia. A companhia permanece com os seus ativos principais e que somados representam mais do que 50%, representam uma operação bem maior do que a operação móvel simplesmente. Mas sendo bem direta, Rodrigo, para a gestão da Oi e para os acionistas, qual oferta é mais interessante, é mais palatável? A da Highline ou a do consórcio? Eu diria que a companhia hoje ela não tem preferências. Qual é a preferência da companhia? A preferência da companhia é fazer com que esse processo competitivo leve a uma oferta capaz de trazer para a companhia o maior valor possível. E, obviamente, com um grau de análise de complexidade regulatória que possa ser superado, seja de um lado, seja de outro. E, nesse sentido, o processo competitivo, por si só, é bom. É bom porque ele dá essa prerrogativa para a companhia, primeiro, de receber propostas melhores. Eu lembro que quando nós anunciamos o nosso plano, já há mais de um ano, uma das dúvidas, por exemplo, que analistas de mercado tinham era, poxa, mas será que é viável a venda da unidade móvel da Oi? Mas não é viável porque ela é a quarta operadora e os outros 3 operadores estariam melhores só se esperassem, se não fizessem nada. E essa foi uma primeira dúvida. Fazendo até uma relação com a tua pergunta anterior, uma das razões pelas quais ao longo do tempo as nossas ações demoraram um pouquinho para reagir foi justamente a sensação de que, poxa, mas qual é a dificuldade de execução desse plano? Nós temos mostrado desde o ano passado que nós estamos executando em praticamente todas as frentes que comentamos. Então, na entrega da fibra, na venda dos ativos, nós já fechamos a venda de 2 dos ativos non-core, que foram as torres e os data centers, e agora, com esse processo da venda da operação móvel, a companhia mostra que sim, tudo aquilo que ela disse que poderia ser feito, de fato vai poder ser feito. Óbvio que essa análise tem que ser feita com muito cuidado e isso nós sabemos e até por isso essa consideração de longo prazo. Então, o interesse da companhia é em fazer com que todos esses processos gerem a maior capacidade possível, seja para ela investir, seja para ela reduzir dívida. Então, não existe uma preferência da companhia, nem poderia existir uma preferência da companhia. E acho que vale lembrar também que após esse primeiro processo, essa parte do processo que é privada, esse processo vira um processo competitivo judicial. Por conta da situação de recuperação judicial, precisa haver um processo competitivo de entrega de propostas e que aí sim elas cumprem um rito judicial para garantir que a maior possibilidade de obter o maior valor possível seja cumprida, né? Então, resumindo para quem está nos assistindo, semana que vem o que a gente espera é uma oferta para aquele que vai ter a preferência no leilão judicial que acontece até janeiro do ano que vem. É isso, né? Exatamente. O que você acabou de me dizer é que a preferência da empresa é pela melhor oferta. Exatamente. O nosso processo agora passa por algumas fases. Como eu comentei, nós ainda estamos em um período de exclusividade, que tem uma data definida para terminar até o dia 3, durante as quais nós estamos em negociação com a contraparte, com a Highline. Após essa fase, a companhia ainda vai tomar as suas decisões e entender quais das propostas recebidas acaba sendo a melhor opção para levar como proposta preferencial para um leilão judicial. E a partir daí ela faz uma modificação para uma publicação final do chamado aditamento ao plano, que é publicado como o documento que deve ser levado para voto na Assembleia Geral de Credores. A nossa expectativa é realizar essa Assembleia até o final de agosto, obviamente ainda dependendo de detalhes de data, até em função das determinações judiciais de data, e a partir da Assembleia, aí se tem o voto dos credores, uma vez aprovada a Assembleia, aí entra o rito do processo competitivo para realizar as vendas de ativos. Nós imaginamos que após essa aprovação, primeiro sejam cumpridos os 2 leilões dos processos que já estão fechados, que já estão fechados com propostas preferenciais, que já tem o chamado Stalking Horse, que são as torres e os data centers, e na sequência aí sim seria realizado esse processo da operação móvel da companhia, né? Rodrigo, com a oferta da Highline começou a se falar muito em rede neutra. Consegue explicar de um jeito fácil o que é isso? Vou tentar. Na prática é um modelo inovador sim para o mercado brasileiro, mas é um modelo que já existe no mundo inteiro, em várias operações, tanto para o mundo móvel quanto para o mundo fixo.
ele acabou se tornando mais comum no mundo fixo, no mundo da infraestrutura de fibra ótica, no mundo das redes de transporte, que são as grandes redes que conectam as regiões mais distantes do país e que levam o tráfego, seja o tráfego de internet, de vídeo, de voz, todo o tráfego das redes de telecomunicação. E por que a existência de uma rede neutra? Mal comparando aqui, as redes neutras são as estradas que levam e que interconectam os vários sistemas de telecomunicação do país. E para chegar na casa das pessoas ou nas empresas, aí você tem a chamada última milha, que seriam talvez as ruas de bairro. E nesse sentido, fica muito caro você construir estradas paralelas. Mas durante muito tempo foi isso que aconteceu no setor de telecomunicações. Então você tinha várias companhias competindo entre si e que, por exemplo, para realizar ligações de longa distância entre Rio de Janeiro e Brasília, ou entre São Paulo e Manaus, ou entre São Paulo e Recife, tinham rotas paralelas. Então você tem lá 2, 3, 4 avenidas de fibra ótica indo para o mesmo lugar. Essa implantação de rede é cara. E é uma implantação que quanto mais tráfego você tem em cima de uma única rede, mais eficiente é essa implantação. Então as redes neutras surgiram como uma alternativa para baratear o custo da infraestrutura básica e deixar que a competição aconteça na última milha e pelos clientes, nos serviços, no atendimento, na oferta, na precificação, na inovação de serviço. Então esse é um modelo que aconteceu já há algum tempo, ele não é um modelo novo no mundo, ele começou talvez de maneira mais visível no Reino Unido, quando a British Telecom acabou sendo separada entre o que era a BT Openreach e a BT de varejo, e de lá para cá aconteceu em várias regiões do mundo. Então esse modelo existe no Reino Unido, existe na Austrália, existe em Portugal, existe na França, existe no México, existe em vários países do mundo. Então ele é um modelo que funciona, porque você concentra os investimentos principais, os investimentos mais pesados e que são de mais difícil duplicação em uma rede que é neutra, que serve todos os operadores, e os operadores aí sim colocam as últimas milhas, colocam os acessos a cliente em cima dessa infraestrutura compartilhada. Então esse é o conceito da rede neutra. Ela é muito comum na rede fixa, mas também já foi experimentado esse modelo nas redes móveis em alguns países do mundo. Aqui novamente eu vou chamar o México tem uma rede neutra móvel, existe uma experiência na República Tcheca que também aconteceu da mesma maneira, que é uma rede móvel com frequência que é compartilhada por várias operadoras. E ela é gerida de uma maneira mais integrada por uma empresa que presta serviço para todas as outras. Então não é um modelo difícil de entender, ele é simplesmente um modelo diferente, ele passa a competição para atendimento a cliente, para o foco no cliente, para o foco nos serviços, na precificação, no relacionamento, e não mais só naquela infraestrutura de base que é usada para operação. Essa analogia com a estrada foi muito boa, porque são todas as empresas usando a mesma estrada e pagando um pedágio para o dono da estrada. Exatamente, exatamente isso. Em entrevista recente ao Jornal da CNN, o presidente do CAD, Alexandre Barreto, disse que a possível venda da Oi para o consórcio entre as outras 3 poderia trazer uma menor competição no leilão de 5G. Você concorda com essa avaliação? Não necessariamente, porque existem muitas teorias e essas teorias são antigas em relação ao qual seria o número ótimo de operadoras em um ambiente móvel. Óbvio que o Brasil é um país grande, é um país de dimensões continentais e que tem uma população, um público consumidor de serviços móveis bastante grande. Em um determinado ponto, o país chegou a ter mais de 200 milhões de telefones, tem 200 milhões de habitantes e mais de 200 milhões de telefones, obviamente pelo fenômeno do pré-pago, onde cada um tinha 2, 3 telefones. Nesse sentido, é viável imaginar que ele comporta um número de players, de operadores grande. No entanto, a questão da competição não é necessariamente ligada única e exclusivamente ao número de operadores. Você pode ter situações onde você tem 4 operadores com uma competição menor do que uma situação com 3 operadores. Você pode ter o contrário, você pode ter situações onde se você tem muitos players, mas só um deles é forte, a competição acaba sendo diminuída porque você tem um player muito dominante. Então, existe sim uma visão de que é necessário uma análise detalhada e até mesmo de maneira regionalizada. Porque o Brasil é um país continental, então o que é a competição em um lado pode ser completamente diferente do outro lado. O que é um cenário competitivo em uma região pode ser um cenário competitivo completamente diferente em outra região do país. Então, nesse sentido,
É óbvio que a análise regulatória ela sempre vai ser necessária, a análise competitiva sempre vai ser necessária, mas não dá para se afirmar de antemão que uma situação é melhor do que a outra. Isso depende do caso a caso, e acho que até por isso, e a visão do CAD é uma visão que tem que ser uma visão sempre a posteriori. Para se julgar qualquer tipo de situação, você precisa saber qual é a situação. É muito difícil e essa doutrina da dinâmica concorrencial no país, acho que ela sempre foi praticada. O CAD ele analisa sempre o que a gente chama de ex post, é sempre após a apresentação de um fato. A análise prévia é uma análise muito superficial, ela não tem todos os elementos para poder fazer essa análise. E qual que é a sua opinião sobre a polêmica do momento envolvendo o 5G? A Huawei chinesa deve ou não deve ser autorizada a fornecer a infraestrutura para os vencedores do leilão? Olha, nós temos uma visão, e essa é uma visão compartilhada, eu acredito, por todo o setor, que, de maneira geral, restringir acesso à tecnologia nunca é bom. Nunca é bom porque você acaba fazendo com que o mercado, aí sim, do lado da tecnologia, talvez fique concentrado demais e você fique com menos opções, e menos opção significa menos competição e menos possibilidade até mesmo de aumento de investimentos. Nesse sentido, é óbvio que seria interessante contar com acesso a todas as tecnologias disponíveis para a utilização do crescimento das redes de telecomunicação brasileiras, sejam elas fixas ou móveis. Agora, em particular, em relação a essa situação, nós temos que entender que sim, existe uma preocupação legítima com relação à segurança, não só no caso da tecnologia chinesa, mas no caso de qualquer tecnologia. Então, até por isso, a indústria de telecomunicações no Brasil ela tem sido extremamente vigilante em relação à segurança da informação. Então, existem protocolos muito estritos de políticas de segurança, de arquiteturas de segurança, de testes, de monitoramento, e que obviamente deveriam continuar qualquer que fosse a escolha aí nesse caso geopolítica do país por permitir ou não permitir uma determinada tecnologia em função de uma preocupação geopolítica. Para a indústria como um todo, é melhor ter mais opções, não há a menor dúvida disso. E vamos lembrar também que as redes brasileiras, de uma certa maneira, ao longo da história, elas sempre tiveram abertas a tecnologias de várias partes do mundo. O Brasil talvez seja um daqueles casos interessantes que até pela própria dimensão e pela proximidade comercial com vários atores no mundo inteiro, é um país curioso, porque nós temos dimensão não só grande, mas uma proximidade comercial com o mercado americano, uma proximidade comercial com a comunidade europeia, uma proximidade comercial com a Ásia, e aí com os vários atores da Ásia, tanto China, quanto Coreia, quanto Japão. Então o Brasil sempre foi um país com muito potencial de competição em tecnologia, justamente por poder receber tecnologia de todos esses polos. Então hoje, nas nossas redes, já existe um componente de tecnologia bastante grande de todas as partes do mundo. Então é algo que tem que ser levado em consideração na dinâmica para o futuro, mas sempre com um cuidado, sim, bastante intenso em relação à segurança da informação, não tem a menor dúvida. Nós começamos a nossa conversa, Rodrigo, com você me contando que o futuro da Oi passa pela fibra óptica. Mas nós temos uma proposta na mesa aí de um fundo de investimento capitaneado pelo BTG, pelo Banco BTG, para adquirir essa unidade. Vocês vão ou não vão vender esse negócio? A nossa visão da fibra ótica é admitir um sócio. Então, nós estamos conduzindo um processo para a admissão de um sócio estratégico no negócio de fibra que nos permita aumentar a capacidade de investimento. Então, não significa a Oi sair do negócio de fibra ótica, significa a Oi permanecer no negócio de fibra ótica, fazendo uma rede neutra, criando uma empresa de rede neutra, justamente o que a gente estava comentando, mas admitindo para isso um sócio estratégico. E a proposta que você comenta faz parte de um processo formal de rodada de avaliação de interesse com vários potenciais sócios e investidores da companhia nessa jornada de criar uma rede neutra de infraestrutura de fibra ótica. Então não é a Oi saindo do negócio, é a Oi admitindo um sócio e esse sócio ajudando a aumentar o investimento para criar, sim, a maior empresa de infraestrutura do país. Mas esse sócio seria majoritário, minoritário? Qual que é o desenho? Esse sócio poderia ser um sócio controlador do ponto de vista de capital de controle, mas não necessariamente do ponto de vista de capital econômico. A Oi se permite a possibilidade de manter a maioria do capital econômico na empresa. E isso por algumas razões. Uma razão até mesmo para ressaltar o caráter de neutralidade dessa rede. Então, quando você tem um sócio controlador que não é a própria operadora,
o caráter de rede neutra fica mais intensificado, fica mais evidenciado, porque aí você pode servir serviços de rede neutra para todas as operadoras sem a preocupação de que aquilo esteja sendo influenciado, por exemplo, por uma operadora que é competidora também. Mas ao mesmo tempo você tem outras razões, em particular a razão de atrair um capital que de outra maneira não estaria subordinado a um processo que é um processo ligado à recuperação judicial, ligado a um histórico até mesmo de concessão de telefonia fixa, mas que tem o interesse em investir em fibra ótica, investir em infraestrutura de fibra ótica. Então, por isso, nós criamos uma estrutura que permite que a Oi faça o melhor dos dois mundos. Ela tenha a capacidade para investir, ela tenha a neutralidade necessária, ela tenha um foco exclusivo na criação de uma rede neutra que tem um potencial de longo prazo muito grande, que ela se beneficie também ao mesmo tempo de todo o resultado econômico dessa participação e dessa manutenção no negócio, inclusive com alguns dispositivos que nós colocamos no nosso plano que proíbem a empresa de diminuir a sua participação abaixo de um determinado limite. Ou seja, a Oi continua sendo um participante muito significativo dessa empresa no futuro, até como maneira de garantir todo o plano de recuperação que vem sendo cumprido e até mesmo os ativos que no futuro são a base de manutenção de garantia para os seus credores, por exemplo. Tá? Rodrigo, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te colocar mais duas perguntinhas e aí então vou pedir para você ser sucinto. A primeira delas é sobre a reforma tributária. O governo está falando aí na união do PIS e da COFINS e isso vai representar um aumento expressivo para os fornecedores de serviço, entre eles telecomunicações. Te preocupa? Preocupa e preocupa o setor inteiro. Preocupa por várias razões. A primeira delas, como você já mencionou, é que se nada for feito no sentido de equilibrar diferenças setoriais, de fato o setor de telecom pode ser penalizado com um aumento significativo de carga tributária. E essa é a primeira grande preocupação. Até porque é um setor que hoje é indutor de crescimento, é indutor de desenvolvimento econômico, é indutor de desenvolvimento social e que gera riqueza para o país. Então é uma preocupação, sem dúvida absolutamente nenhuma, qualquer tipo de incremento em carga tributária, ainda mais um incremento que pode ser significativo. A segunda razão da preocupação é que hoje o setor já é um dos setores mais tributados do país, assim, por uma margem muito grande. Para você ter uma ideia, hoje o nosso setor tem uma carga tributária que é equivalente a aproximadamente 40% de todas as receitas do setor, 40%. Essa é a mesma carga tributária, por exemplo, de setores como tabaco, como bebida alcoólica, como bens de luxo, sendo que o nosso setor é um setor essencial, é um setor de indução de desenvolvimento econômico. Deveria ser um setor, ao contrário, beneficiado pela carga tributária para induzir o consumo do seu serviço, que é um consumo altamente benéfico para o desenvolvimento da economia. Então, essa situação combinada de uma carga tributária já muito elevada, com um aumento adicional, ela é extremamente danosa para o setor, mas eu diria muito além do setor, ela é danosa para a economia, porque ela vai fazer com que o indutor de desenvolvimento tenha mais dificuldade de consumo e de expansão. Então é sim uma preocupação bastante grande, nós estamos buscando essa interlocução para mostrar isso e buscar um reequilíbrio, no mínimo, setorial. E para a gente fechar a nossa conversa, Rodrigo, a Oi, quando ela surgiu, ela era uma grande esperança nacional, era uma campeã nacional, era a Supertele brasileira. Com o leilão no ano que vem dos ativos da empresa, é um fim melancólico para a Supertele ou é um recomeço? Eu diria que é uma transformação gigantesca e a empresa encontrando a sua vocação que sempre existiu de ser a maior provedora brasileira de infraestrutura. Sem infraestrutura básica, Raquel, o setor de telecomunicações do Brasil tem muitas limitações, seja para a banda larga residencial, seja para os serviços empresariais, seja para o próprio 5G, que vem aí, como você mencionou. Então, a Oi está encontrando a sua vocação de ser a maior provedora brasileira de infraestrutura. E isso está longe de ser um fim melancólico, muito pelo contrário. Isso significa pegar uma empresa que teve sim um papel muito relevante no início da privatização, se tornou a maior empresa brasileira de telecomunicações fixas em um determinado momento, e lembrando, criou a sua unidade móvel absolutamente do zero, ela não adquiriu nenhuma operação, ela começou a sua operação do zero, e voltar a trazer essa empresa que passou por um período tão complexo do ponto de vista financeiro, que a levou a uma recuperação judicial,
trazer essa empresa dessa situação de praticamente uma empresa inviável para uma empresa que vai ajudar o futuro do país ao longo dos próximos 15, 20 anos, de maneira sustentável, com um tamanho bastante razoável, ainda uma empresa de grande porte e sendo muito bem sucedida no plano ao qual se propôs. Então, ao contrário, é sim ter uma visão agora de uma empresa, uma governança nova, sem acionista controlador, com um conselho independente e genuinamente ajudando o país a se transformar. Rodrigo Abreu, presidente da Oi, muito obrigada por ter tirado esse tempo para essa entrevista exclusiva aqui ao CNN Líderes, num momento tão delicado da companhia que você gere e do nosso país. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado a todos por estarem conosco hoje. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E esta é a CNN Inconfundível.